Enquanto jantava na casa do meu filho, o meu vizinho telefonou-me com voz trêmula. Está em casa? Não, respondi. Então quem está na sua casa agora mesmo? Sussurrou. Quando tentei sair da casa do meu filho para verificar a minha própria casa, o meu filho proibiu-me de o fazer. E riu-se às gargalhadas. Não vão acreditar no que ele estava a esconder. A porta bateu contra a parede da cozinha com um estrondo que me fez deixar cair a chávena de café. Miguel irrompeu sem bater, o seu casaco de cabedal raspando contra o batente enquanto cambaleava para a frente. Os seus olhos injetados de sangue dardejaram pela sala como os de um animal encurralado, e as suas mãos trêmulas lutaram com o fecho do casaco gasto que tinha há 15 anos. Pai, preciso de dinheiro. As palavras saíram antes de ele ter recuperado o fôlego. 25 zilzésios euros esta noite. Pulsei a minha chávena meio vazia, junto ao correio espalhado sobre a mesa da cozinha, mantendo as minhas mãos calejadas firmes apesar do choque. A luz do entardecer que se filtrava pela janela atrás de mim projetava longas sombras sobre o seu rosto desalinhado. A sua camisa estava amarrotada, por fora das calças, e havia olheiras sob os seus olhos que não estavam lá no mês passado. 25 zero euros. Cruzei os braços sobre o peito, sentindo o peso familiar da decepção assentar no meu estômago. Em que tipo de problema te meteste agora, filho? Miguel começou a andar de um lado para o outro, as suas botas batendo contra o chão de madeira num ritmo errático. Não conseguia ficar quieto. Nem sequer conseguia olhar-me nos olhos. O seu punho bateu contra a superfície da mesa de madeira, fazendo o saleiro saltar. É complicado. Pronto, algum negócio correu mal e preciso de o resolver rapidamente. Negócio? Mantive a minha voz nivelada, embora a minha mandíbula se tensionasse. Ou dívidas de jogo? O seu rosto enrubesceu e virou-se para me enfrentar, bloqueando a entrada da cozinha com os seus ombros largos. Não é da tua conta o que é. Só preciso do dinheiro e sei que o tens de vender à quinta. A quinta? 3 gerações de suor e sangue dos Silva vendidas no ano passado para pagar a minha reforma. O dinheiro deveria durar-me pelos anos que me restavam, não desaparecer nos cofres de algum casino porque o meu filho de 38 anos não se conseguia controlar. Miguel. Aproximei-me dele, notando como as suas mãos tremiam quando ele pensava que eu não estava a olhar. Quanto lhes deves? A quem? A sua voz quebrou na palavra. Não sei do que estás a falar. As pessoas que te têm assim tão assustado. As que te enviaram aqui às 8 horas de uma sexta-feira à noite, com aspecto de não teres dormido numa semana. Passou os dedos pelo cabelo oleoso, deixando-o eriçado em ângulos estranhos. Pai, por favor, tu não entendes. Estas não são o tipo de pessoas que esperam por planos de pagamento. Já tinha ouvido variações deste discurso antes. No ano passado foram 12 euros por uma aposta certa nas corridas. No ano anterior, 8 UESI, por dívidas de póquer. Cada vez Miguel prometia que seria a última vez, que tinha aprendido a lição, que tinha acabado com o jogo para sempre. Não, filho. Endireitei os ombros e olhei-o diretamente nos olhos. Desta vez não. O seu rosto ficou branco, depois vermelho outra vez. O que queres dizer com desta vez não? Eu sou teu filho. Que é exatamente por isso que estou a dizer não. Caminhei para o lava-loiça, virando-lhe as costas deliberadamente. Cada euro que te dou desaparece numa slot machine ou jogo de póquer. Já não vou permitir isto. Permitir? A palavra explodiu dos seus lábios como uma maldição. Estou a pedir ajuda ao meu pai. E tu chamas-lhe permitir? Chamo-lhe pelo que é. Virei-me, agarrando a borda do balcão. Tens 38 anos, Miguel. Quando é que vais parar de correr para o papá sempre que fazes uma confusão da tua vida? Ficou a olhar-me fixamente por um longo momento, o seu peito subindo e descendo rapidamente. Então algo frio deslizou na sua expressão, algo que nunca tinha visto antes no rosto do meu filho. Vais arrepender-te disto, velho. A sua voz era pouco mais que um sussurro, mas a ameaça nela fez-me gelar o sangue. Achas que és tão superior, sentado sobre todo esse dinheiro da quinta, enquanto o teu próprio filho está em problemas? Bem, talvez seja a altura de alguém te ensinar como são os problemas a sério. Antes que pudesse responder, virou-se e dirigiu-se para a porta, as suas botas pesadas contra o chão. A porta de rede bateu atrás dele, e pela janela viu subir para a sua carrinha destroçada. O motor rugiu com um som que fez tremer as janelas da cozinha.
Fiquei no umbral, vendo as suas luzes traseiras desaparecerem pela estrada de gravilha que levava de volta à vila. O silêncio repentino sentiu-se opressivo, quebrado apenas pelo zumbido distante das cigarras e os sons de assentamento da casa velha à minha volta. Passei o fim de semana evitando a cozinha, onde o confronto de sexta-feira tinha tido lugar, mantendo-me ocupado com trabalho no jardim e pequenos reparos pela casa. Sempre que passava por esse umbral, ainda conseguia ouvir a voz do Miguel. Vais arrepender-te disto, velho. A ameaça ecoava na minha mente enquanto apanhava folhas e verifiquei a linha da vedação 2 vezes, tentando não pensar no olhar frio nos olhos do meu filho. A manhã de segunda-feira encontrou-me na minha poltrona favorita na sala de estar, bebendo uma chávena de café que estava a arrefecer na mesa auxiliar. O telefone rotativo velho no seu suporte de madeira começou a tocar exatamente às 10h15, o seu tom estridente cortando pela casa silenciosa como uma lâmina. Olá, pai. A voz do Miguel soava diferente, mais calorosa, quase alegre. A aresta áspera da noite de sexta-feira tinha sido substituída por algo que me lembrava do rapaz que ele costumava ser. Ei, queria telefonar e pedir desculpa pela outra noite. Passei-me completamente da linha. Fiz uma pausa, levantando as sobrancelhas para ninguém em particular. Em 38 anos, o Miguel nunca tinha telefonado para pedir desculpa por nada sem ser solicitado. O meu aperto no auscultador apertou-se. A sério? Isto é inesperado. Eu sei, eu sei. Riu-se, mas soou forçado, como se estivesse a ler de um guião que tinha memorizado. Tenho estado a pensar muito sobre o que disseste e tens absolutamente razão. Não posso continuar a vir ter contigo sempre que faço asneira. Não é justo para ti. Olhei para as fotografias da família na lareira, fotografias do Miguel quando criança, quando a sua maior preocupação era se tinha apanhado pirilampos suficientes para o seu frasco. Esses dias pareciam de há uma vida inteira. Já passamos por isto muitas vezes, filho. Desta vez vai ser diferente, prometo. O entusiasmo na sua voz era quase convincente. Na verdade, é por isso que estou a telefonar. A Sofia e eu queremos convidar-te para jantar na quarta-feira à noite. Ela está a fazer aquele assado que gostas com as batatas pequenas. Pensamos que seria bom passarmos tempo juntos como família. O assado da Sofia era efetivamente excelente, e encontrei-me a considerar a oferta apesar do meu melhor julgamento. Talvez a influência da sua esposa estivesse finalmente a começar a mostrar-se. Ela tinha sempre sido a mais estável no seu casamento, a voz da razão quando os impulsos do Miguel se apoderavam dele. Quarta-feira à noite, repeti, alcançando uma caneta da gaveta da mesa auxiliar. A que horas? Às 18h30. Estamos na Rua das Oliveiras, 142 agora. Mudamo-nos no mês passado. Lembras-te de eu ter falado do sítio novo? Ele não me tinha falado de nenhum sítio novo, mas não o corrigi. É a casa azul com as portadas brancas mesmo em frente à escola primária. Escrevi a morada num guardanapo, notando quão rapidamente ele recitou os detalhes. A maioria das pessoas faz uma pausa quando dá direções para a sua própria casa, visualizando a rota ou verificando os números das casas na sua mente. O Miguel falou como se estivesse a ler de um papel. A Sofia está muito entusiasmada por te ter cá, continuou. Anda sempre a falar sobre como precisamos de ser uma família a sério outra vez. Sabes como ela é com jantares de família e tradições? Isso era verdade. A Sofia tinha sempre sido quem organizava reuniões de Natal e celebrações de aniversário, geralmente sobre os protestos do Miguel de que essas coisas eram muito trabalho. Era uma das coisas que genuinamente gostava na minha nora. Bem, disse lentamente, olhando para a morada que tinha escrito. Suponho que poderia aparecer. Ótimo, isso é ótimo, pai. Vemo-nos quarta-feira às 18h30. E pai, obrigado por me dares outra hipótese. Sei que não a mereço, mas estou grato. A linha cortou-se antes que pudesse responder. Fiquei ali segurando o telefone, ouvindo o tom de marcação e olhando para o guardanapo na minha outra mão. Algo sobre a conversa sentiu-se ensaiado, como se o Miguel tivesse praticado cada palavra antes de marcar o meu número. Mas por outro lado, talvez isso não fosse uma coisa assim tão má. Talvez ele tivesse finalmente percebido que precisava de fazer um esforço real para reconstruir a nossa relação. Talvez a Sofia o tivesse convencido a engolir o seu orgulho e endireitar as coisas. A manhã de terça-feira encontrou-me parado no lava-loiça da cozinha com a minha chávena de café, olhando para a rua pela janela sobre a torneira.
O sono tinha sido esquivo depois da chamada telefônica de segunda-feira à noite, a minha mente alternando entre esperança e ceticismo como um disco riscado. A carrinha desconhecida captou a minha atenção imediatamente. Estava estacionada onde normalmente não pertencia nenhum veículo, em frente à caixa de correio da senhora Fernandes, posicionada com uma vista clara da minha entrada. O orvalho matinal ainda se agarrava ao seu para-brisas, sugerindo que tinha estado ali toda a noite. Através da janela do lado do condutor, pude distinguir uma figura curvada sobre o volante. Os dedos do homem tamborilavam nervosamente contra o tablier, e a cada poucos segundos olhava para cima e para baixo da rua como se estivesse a verificar algo ou alguém. Pus o meu café de lado e saí, as minhas botas rangendo sobre a entrada de gravilha. O ar matinal estava fresco, cheio de sons de pássaros e o zumbido distante do trânsito na autoestrada. Enquanto me aproximava da carrinha, pude ver o homem mais claramente. Meia-idade com cabelo ralo e o tipo de tez pálida que sugeria que passava a maior parte do seu tempo em espaços fechados. Batendo suavemente na janela do condutor, esperei enquanto o homem saltou ligeiramente e baixou o vidro. Os seus olhos estavam injetados de sangue, e havia uma energia nervosa sobre ele que me lembrou de um coelho apanhado nos faróis. Bom dia, disse, mantendo o meu tom amigável e de boa vizinhança. Está tudo bem? Notei que tem estado estacionado aqui desde ontem. Oh, sim, senhor, está tudo bem. A voz do homem subiu ligeiramente mais alto do que parecia natural e evitou o contato visual direto. Só tenho alguns problemas com o motor, à espera que arrefeça antes de tentar ligá-la outra vez. Olhei para as matrículas de Lisboa, o que me pareceu estranho para alguém que tinha problemas de carro num bairro do Porto. Problemas de motor? Tenho alguma experiência mecânica se precisar de ajuda. Passei 40 anos a trabalhar em tudo, desde equipamento agrícola a carrinhas. Não, não, é muito gentil da sua parte, mas acho que é mais um problema elétrico. Ou talvez o carburador. Gaguejou com a sua explicação, contradizendo-se antes de as palavras saírem completamente da sua boca. Tenho um amigo que vem dar uma olhadela mais tarde. As ferramentas visíveis na caixa da carrinha sugeriam que ele poderia realmente saber algo sobre reparação automóvel, mas o seu comportamento nervoso contava uma história diferente. Bem, se mudar de ideias, estou mesmo ali do outro lado da rua. Chamo-me Antônio Silva. Apontei para a minha casa, notando como os seus olhos seguiram o movimento com interesse intenso. Há uma boa oficina mecânica cerca de 2 quilômetros pela A1. Se o seu amigo não conseguir vir. Isso é muito generoso da sua parte, senhor Silva. Muito generoso. Parecia ansioso por terminar a nossa conversa, já alcançando a manivela da janela. Tenho a certeza de que vamos resolver em breve. Está bem, então. Afastei-me da carrinha, mas algo sobre toda a interação sentiu-se errado. A explicação do homem tinha sido demasiado detalhada para alguém com problemas genuínos de carro, e o seu nervosismo parecia desproporcional para um simples problema mecânico. Terminei o meu café parado junto à janela da cozinha, observando a carrinha e tentando livrar-me da sensação de que acabara de ser mentido por um completo estranho. O número da matrícula ficou-me na mente. 42 LX 78. Embora não conseguisse dizer exatamente por que sentia que poderia ser importante lembrar-me. Ao meio-dia, quando saí para verificar o correio, a carrinha tinha desaparecido. Quarta-feira chegou com o tipo de tempo primaveril que fazia tudo parecer possível. Tinha passado a maior parte do dia alternando entre expectativa e apreensão. O incidente da carrinha de ontem de manhã, desvanecendo-se numa preocupação de fundo enquanto a noite se aproximava. O convite para jantar do Miguel tinha consumido os meus pensamentos, e apesar das minhas reservas, encontrei-me genuinamente esperando que isto pudesse ser o início de algo melhor entre nós. Às 17h30, comecei a preparar-me para a noite. O meu fato azul marinho saiu do roupeiro, ligeiramente gasto nos cotovelos, mas ainda suficientemente digno para um jantar de família. Poli os meus sapatos de cabedal, até eles refletirem a luz do quarto, selecionei uma gravata conservadora e verifiquei a minha carteira para me assegurar de que tinha dinheiro suficiente caso a noite o exigisse. Da minha pequena coleção de vinhos na cave, escolhi uma garrafa de Douro que tinha estado à espera de uma ocasião especial. Saindo às 18h, quase colidi com Joaquim Pereira, que estava a regar o canteiro que fazia fronteira com as nossas propriedades. O seu rosto curtido iluminou-se com um sorriso quando viu o meu traje formal. Ora,
Que elegante que está esta noite, Antônio. Ocasião especial? O Miguel convidou-me para jantar. Levantei a garrafa de vinho com o que esperava ser confiança casual. Primeira vez em bastante tempo que fazemos algo assim. A expressão do Joaquim suavizou-se com calor genuíno. Essas são notícias maravilhosas. A família é a coisa mais importante que temos, especialmente na nossa idade. Fico contente por saber que vocês, os dois, estão a endireitar as coisas. A viagem para o bairro do Miguel levou-me pelas ruas familiares de Sedofeita, cruzando a ponte que atravessava o Douro. Tinha conduzido por estas estradas inúmeras vezes ao longo dos anos, mas esta noite pareciam diferentes de alguma forma, como se estivesse a viajar em direção a algo significativo em vez de simplesmente ir de um lugar para outro. A nova morada do Miguel levou-me a um loteamento que raramente visitava, onde as casas eram mais novas e os relvados mais bem cuidados do que no meu bairro mais antigo. As casas aqui sugeriam um nível de prosperidade que me surpreendeu, dadas as recentes dificuldades financeiras do Miguel. Como conseguia ele pagar um sítio como este? Rua das Oliveiras 142 revelou-se ser uma casa azul com portadas brancas, exatamente como o Miguel tinha descrito. O relvado estava bem aparado e luz quente brilhava das janelas, criando a imagem de contentamento doméstico. Estacionei atrás de um sedã prateado que assumi pertencer a Sofia, tomando um momento para verificar a minha aparência no espelho retrovisor. A garrafa de vinho sentiu-se mais pesada na minha mão enquanto caminhava pelo caminho da frente. Através da grande janela panorâmica, pude ver movimento lá dentro, figuras preparando-se para a minha chegada. A luz do alpendre acendeu-se enquanto me aproximava da porta, e percebi que o Miguel devia ter estado a vigiar por mim. Respirando fundo, pressionei a campainha e esperei. Este era o momento quando descobriríamos se o convite do meu filho tinha sido genuíno ou apenas outra atuação numa longa série de decepções. O som de passos aproximou-se de dentro, rápidos e ansiosos. A porta abriu-se antes da campainha ter terminado de tocar. O sorriso do Miguel era tão largo que parecia doloroso, estendendo-se pelo seu rosto com uma intensidade que imediatamente me pôs em guarda. Antes que pudesse pisar completamente o alpendre, ele tinha puxado a porta completamente aberta e estava a estender-se para apertar a minha mão com ambas as suas. Pai, chegaste mesmo a horas, como sempre. A sua voz carregava esse mesmo tom artificialmente alegre da chamada telefônica de segunda-feira, ligeiramente mais alto que a sua voz normal de fala. Entra, entra. A Sofia tem estado a cozinhar toda a tarde. Sofia apareceu ao seu lado quase instantaneamente, como se tivesse estado à espera mesmo dentro do umbral. As suas mãos tremulavam nervosamente enquanto alcançava a garrafa de vinho, e notei que tremeram ligeiramente quando a tirou de mim. Senhor Silva, é tão bom vê-lo. Este é um vinho tão bonito. Realmente não precisava de trazer nada, mas é tão atencioso. As palavras saíram da sua boca numa rajada ofegante, e agarrou a garrafa contra o peito como um escudo. O interior da casa impressionou-me imediatamente como excessivamente preparado. Cada superfície brilhava com limpeza fresca, e podia cheirar o aroma persistente de cera de móveis misturado com aromas de cozinha. Flores frescas sentavam-se num vaso de cristal na mesa de café. Rosas caras que pareciam fora de lugar no estilo de vida tipicamente casual do Miguel. Deixa-me tirar o teu casaco, pai. O Miguel já estava atrás de mim, ajudando-me a sair do meu casaco de fato com o tipo de serviço atencioso que nunca tinha experimentado dele antes. Estás ótimo, realmente elegante. Essa gravata realça os teus olhos. A sala de jantar tinha sido transformada em algo parecido com uma fotografia de revista. Pratos de porcelana que nunca tinha visto antes estavam arranjados com precisão matemática, flanqueados por talheres que apanhavam a luz de múltiplas velas espalhadas pela mesa. O efeito geral era bonito, mas sentia-se mais como um cenário do que um jantar de família. A refeição em si era impressionante. Cordeiro perfeitamente preparado, puré de batata cremoso e feijão verde que ainda estava estaladiço. Tudo foi servido nesses pratos de porcelana desconhecidos, e o Miguel fez um espetáculo de abrir o meu vinho com um saca-rolhas que parecia ter sido comprado especificamente para a ocasião. Um brinde? O Miguel anunciou, levantando o seu copo com floreado teatral. As segundas hipóteses e a família, a deixar o passado para trás e avançar juntos. O vinho era bom, mas encontrei-me a estudar o rosto do meu filho enquanto bebia.
Os seus olhos continuavam a mover-se para o seu relógio, olhares rápidos que provavelmente pensava que eu não notaria. Cada vez que verificava a hora, o seu sorriso parecia apertar-se ligeiramente nos cantos. Durante a refeição, tornei-me cada vez mais consciente de que estava a assistir a uma atuação, em vez de participar em tempo genuíno de família. Tanto o Miguel como a Sofia pareciam estar a trabalhar a partir de um guião, atingindo momentos emocionais predeterminados com a precisão de atores que tinham ensaiado extensivamente os seus papéis. O meu telefone tocou enquanto estávamos a terminar o prato principal, o seu tom estridente cortando pela história do Miguel sobre oportunidades potenciais de expansão de negócios. Tanto o Miguel como a Sofia congelaram por uma fração de segundo antes da expressão do Miguel mudar para casualidade forçada. Vai em frente e atende, pai. Não ligues a nós. Mas enquanto alcançava o telefone, apanhei algo nos olhos do Miguel. Um lampejo de pânico genuíno que ele não conseguiu esconder completamente atrás do seu sorriso praticado. Perdão, deixem-me só ver quem é. Alcancei o meu bolso do casaco, sentindo a vibração contra os meus dedos. O identificador de chamadas mostrava Joaquim Pereira, e senti uma pequena onda de calor ao ver o nome do meu vizinho. Antônio, espero não estar a interromper nada importante. A voz familiar e rouca do Joaquim veio claramente tingida de preocupação. Estava a perguntar-me: estás em casa esta noite? Pensei que vi o teu carro na entrada mais cedo, mas agora não tenho a certeza. Não, estou na verdade na casa do Miguel para jantar. Por quê? Está tudo bem? Houve uma pausa do lado do Joaquim e quando falou outra vez, a sua voz carregava uma nota de alarme que me fez apertar o estômago. Antônio, há luzes a moverem-se dentro da tua casa. Não luzes normais, feixes de lanterna, como alguém a procurar pelos quartos. Tenho estado a observar há cerca de 10 minutos. O garfo escorregou dos dedos do Miguel, tilintando contra o seu prato, com um som que pareceu ecoar pela sala de jantar, repentinamente silenciosa. O rosto da Sofia tinha empalidecido, e estava a agarrar a garrafa de vinho como uma âncora. O que queres dizer com luzes a moverem-se? A minha voz soou distante aos meus próprios ouvidos, como se alguém mais estivesse a dizer as palavras. Tens a certeza? Certeza absoluta. Estava cá fora a verificar a minha caixa de correio quando as notei. Primeiro na tua sala de estar, depois a cozinha, agora estão lá em cima. Seja quem for, estão a ser sistemáticos nisso. Devo chamar a polícia? A sala à minha volta pareceu inclinar-se ligeiramente e senti a minha mão livre instintivamente a alcançar as chaves do carro no meu bolso. Sim, chama a polícia. Vou para casa agora mesmo. Tem cuidado, Antônio. Não sei se ainda estão lá dentro ou não. Vou continuar a observar da minha janela até chegares. Terminei a chamada e olhei para cima para encontrar o Miguel e a Sofia a olharem-me com expressões que teriam sido cômicas sob circunstâncias diferentes. A boca do Miguel estava ligeiramente aberta, e a Sofia ainda segurava pratos que tinha estado a recolher, congelada como uma estátua. Alguém está na minha casa, anunciei, já me movendo para onde tinha deixado o meu casaco. Preciso de ir para casa agora mesmo. A resposta do Miguel veio demasiado rapidamente. O seu riso demasiado alto e demasiado forte para a pequena sala de jantar. Oh, vá lá, pai. O velho Joaquim provavelmente só está a ver sombras de árvores ou algo assim. Sabes como ele fica. Sempre a pensar que ainda está de guarda dos seus dias do exército. O tom desdenhoso na voz do meu filho incomodou-me, especialmente vindo tão rapidamente depois da chamada preocupada do Joaquim. Parei ao vestir o meu casaco, estudando o rosto do Miguel sob a luz piscante das velas. O seu sorriso parecia tenso, e havia algo desesperado nos seus olhos. O Joaquim não está confuso, Miguel. Ele sabe a diferença entre sombras e feixes de lanterna a moverem-se por uma casa. Vesti completamente o meu casaco, verificando que as minhas chaves estavam seguras. Alguém está a roubar a minha casa enquanto estou sentado aqui a jantar. O movimento do Miguel para bloquear o meu caminho foi rápido, mas desajeitado. O seu desespero finalmente atravessando a fachada cuidadosa que tinha mantido toda a noite. As suas mãos subiram no que poderia ter sido um gesto casual, mas a sua linguagem corporal gritava pânico. Espera, calma aí, pai. Estás a ficar todo nervoso por nada. O seu riso soou falso no pequeno espaço, ecoando pelas paredes com uma margem de histeria. O Joaquim tem 72 anos. O homem provavelmente não consegue ver a sua própria mão em frente à cara à noite. Parei de me mover em direção à porta.
Não porque as palavras do Miguel fizessem sentido, mas porque algo no seu tom me lembrou do rapaz que costumava mentir sobre janelas partidas e bolachas em falta. As mesmas explicações demasiado ansiosas, a mesma necessidade desesperada de ser acreditado, apesar da evidência óbvia em contrário. Miguel, sai da frente. Mantive a minha voz nivelada, mas firme. A vista do Joaquim está bem, e ele não é o tipo que telefona por sombras. Alguém está na minha casa. A mão do Miguel disparou para a frente e rodou o trinco com um clique metálico agudo que ecoou pelo corredor como um tiro. O som pareceu pairar no ar entre nós, final e inconfundível no seu significado. Guardou a chave no bolso com lentidão deliberada, os seus olhos nunca deixando os meus. Não vai sair, pai. Não até resolvermos isto. A declaração simples carregava mais ameaça do que qualquer ameaça que pudesse ter feito. Olhei para o meu filho, este estranho, usando o rosto do Miguel, e senti algo frio assentar no meu peito. Necessito de ir à casa de banho, disse calmamente. A expressão do Miguel mudou para suspeita, mas a decência humana básica, ou talvez os últimos restos da sua educação, impediram-no de recusar diretamente. A casa de banho estava nas traseiras da casa, e sabia de visitas anteriores que tinha uma janela virada para o quintal. A janela era mais velha do que me lembrava, com um trinco simples que abriu facilmente, apesar de anos de acumulação de tinta. Sair pela janela exigiu mais flexibilidade do que tinha possuído em anos, mas o desespero forneceu tanto motivação como força. Aterrei pesadamente na terra macia do Jardim da Sofia. O meu carro estava na entrada onde o tinha deixado, as chaves ainda no meu bolso. O motor ligou suavemente e recuei da entrada com precisão cuidadosa. Não foi até estar várias ruas afastado que me permiti processar completamente o que acabara de ocorrer. O meu próprio filho tinha me traído. Não apenas se recusara a ajudar, não apenas mentira ou manipulara, mas tinha ativamente orquestrado um crime contra mim enquanto fingia oferecer reconciliação. Ao chegar à minha rua, pude ver luzes da polícia a piscar na distância, reflexos vermelhos e azuis a dançar nas janelas das casas vizinhas. O Joaquim tinha cumprido a sua palavra e chamado as autoridades. Quando me aproximei da minha casa, vi o agente Santos a coordenar o que parecia ser o final de uma investigação. Através da janela traseira de um carro-patrulha, pude ver uma figura curvada algemada, com a cabeça baixa na postura universal da derrota. Senhor Silva, aproximou-se o agente Santos com a calma profissional que sugeria que tinha estado à espera da minha chegada. Fico contente por estar aqui. Temos o seu ladrão sob custódia e o seu vizinho, o Sr. Pereira, tem sido extremamente útil a fornecer detalhes sobre o incidente. O Joaquim tinha razão. As palavras saíram como alívio, em vez de surpresa. Alguém estava mesmo na minha casa. Sim, senhor. Aprendemos o suspeito na sua cave a tentar aceder ao que parece ser um cofre. Confessou o arrombamento e também forneceu informação adicional que acho que vai considerar perturbadora. O agente Santos guiou-me para o carro-patrulha onde estava sentado o ladrão. Era o mesmo homem nervoso com quem tinha falado ontem de manhã, quando estava sentado naquela carrinha. O nome dele é Carlos Mendes. Soa-lhe familiar? Falei com ele ontem. Disse que tinha problemas com o carro. Segundo o Sr. Mendes, foi contratado para cometer este roubo. Tem sido muito comunicativo sobre os detalhes, provavelmente esperando uma sentença reduzida. Senhor Silva, ele afirma que o seu filho Miguel organizou toda esta operação. As palavras atingiram-me como um golpe físico, embora alguma parte de mim as estivesse a esperar desde o momento que percebi que o Miguel me estava a impedir de sair da sua casa. O Miguel contratou-o para roubar a minha casa enquanto eu estava a jantar. É isso que nos está a dizer. Diz que o Miguel lhe prometeu 5.000 euros para entrar no seu cofre e recuperar 25.000 euros em dinheiro. Quando o prendemos, começou imediatamente a falar sobre como o Miguel tinha organizado o convite para jantar, especificamente para o manter longe de casa durante o roubo. O velho cofre Mosler, instalado pelo meu pai há 40 anos, estava intacto apesar de sinais óbvios de violação. Ferramentas estavam espalhadas à sua volta. Um pé de cabra, chaves de fenda, o que parecia uma broca pequena. Tudo parece estar intocado, disse o agente Santos. Mas vamos precisar que verifique minuciosamente assim que terminarmos de processar a cena.
Lá fora, o Joaquim aproximou-se com o passo medido de um homem que tinha sido provado absolutamente certo sobre algo importante. Eu disse-te que aquela carrinha parecia suspeita, disse permitindo-se um pequeno sorriso. Tenho estado a observar aquele Mendes desde terça-feira de manhã. Algo sobre ele simplesmente não se sentia bem. Salvaste as poupanças da minha vida, Joaquim. O agente Santos aproximou-se de nós novamente. A sua expressão grave. Senhor Silva, vamos agora à casa do seu filho para o prender. Dada a confissão do Sr. Mendes e a evidência que reunimos, temos o suficiente para acusações de conspiração para cometer roubo, entre outras coisas. Preciso de perguntar: quer apresentar queixa completa contra o seu filho? Olhei para a minha casa, pensando na violação de confiança, no engano elaborado, no cálculo frio necessário para roubar o próprio pai. Sim, a palavra saiu dura e final. Quero que sejam apresentadas queixas completas contra Miguel Silva e contra qualquer outra pessoa envolvida nesta conspiração. A viagem para o bairro do Miguel sentiu-se diferente desta vez. Não a jornada esperançosa de um pai procurando reconciliação, mas a procissão sombria da justiça, finalmente alcançando o engano. A casa do Miguel estava a resplandecer de luzes quando chegamos. Cada janela iluminada, como se estivesse a tentar empurrar para trás a escuridão que se fechava à sua volta. Através da grande janela panorâmica, pude ver movimento frenético. A porta da frente abriu-se antes do agente Santos poder bater. A Sofia estava no umbral, o seu rosto pálido e abatido. Atrás dela, o Miguel era visível, a sua confiança anterior completamente evaporada. Senhora Silva, temos um mandado de prisão para o seu marido, disse o agente Santos. O Miguel Silva está em casa? Está aqui. A voz da Sofia era mal audível, mas fez-se de lado para permitir a entrada do agente. Tem estado à vossa espera. O Miguel apareceu no umbral, já não o filho manipulador, que tinha tentado convencer-me a cumprir apenas horas antes. A sua camisa estava amarrotada, o seu cabelo desalinhado, e as suas mãos tremiam visivelmente enquanto o agente Santos começava a ler os seus direitos. Tens o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que digas pode e será usada contra ti num tribunal. Isto é ridículo. A voz do Miguel quebrou-se enquanto as algemas fizeram clique no lugar. Estão a destruir uma família pelas fantasias paranoicas de um velho. Miguel Silva está preso por conspiração para cometer roubo, solicitação de atividade criminal e conspiração para cometer furto. A Sofia estava no umbral, vendo a prisão do seu marido com uma expressão que combinava horror e resignação. Quando o Miguel olhou para ela procurando apoio, ela deu um passo deliberado para trás. Sofia, diz-lhes que isto é loucura. Diz-lhes que estive contigo toda a noite. Sei que trancaste o teu pai na nossa casa. A sua voz era silenciosa, mas suficientemente clara para todos ouvirem. Sei que contrataste alguém para o roubar enquanto o mantinhas longe de casa. Sei que planeaste tudo isto porque ele não te daria dinheiro para as tuas dívidas de jogo. Enquanto o Miguel era colocado na parte de trás do carro patrulha, pude vê-lo através da janela, ainda a falar desesperadamente a qualquer um que escutasse, ainda a tentar manipular a sua saída das consequências que tinha trazido completamente sobre si mesmo. 2 dias tinham passado desde as prisões, e sexta-feira à tarde encontrou-me sentado no meu alpendre da frente com o Joaquim, partilhando uma cerveja tranquila e vendo o bairro assentar no seu ritmo de fim de semana. O tribunal telefonou esta manhã, disse ao Joaquim. O Miguel recebeu 5 anos de liberdade condicional, restituição completa e 500 horas de serviço comunitário. O juiz disse que a natureza familiar do crime era um fator agravante, não atenuante. O Joaquim acenou aprovadoramente. Soa certo. E o outro tipo, o Mendes? 2 anos na prisão do distrito. O juiz não foi tão leniente com ele sendo reincidente. Olhei para o outro lado da rua, onde o espaço vazio em frente à casa da senhora Fernandes me lembrou onde todo este drama tinha começado. A coisa engraçada é que quase sinto pena do Miguel. Quase. Quase conta para alguma coisa, suponho. O Joaquim pôs a sua cerveja e recostou-se na cadeira. Mostra que continuas a ser o pai dele mesmo depois de tudo o que aconteceu. A conversa caiu num silêncio confortável, o tipo que só vem entre amigos que passaram por algo significativo juntos. Continuo a pensar naquela manhã de terça-feira, disse o Joaquim eventualmente. Algo sobre aquela carrinha simplesmente incomodou-me. Não conseguia identificar o que no início,
Mas era como ver alguém a estudar uma casa à luz do dia. Os teus instintos estavam certeiros. Se não tivesses estado atento, se não tivesses telefonado quando telefonaste. Abanei a cabeça, não querendo demorar-me no que poderia ter acontecido. Essas poupanças representam 40 anos de trabalho, Joaquim. Todo o meu fundo de reforma estava naquele cofre. Bem, ainda lá está. E isso é o que importa. Acenou para a minha casa com satisfação óbvia. E agora sabes que a tua segurança doméstica é sólida. Aquele cofre velho do teu pai provou o seu valor. Ao entardecer, enquanto o sol se punha atrás das casas do outro lado da rua, pintando tudo com luz dourada que sugeria finais pacíficos e novos começos, percebi que isto era o que o Miguel tinha tentado roubar-me. Não apenas dinheiro, mas a segurança que vem de saber que podes envelhecer no lugar, rodeado por pessoas que se preocupam com o teu bem-estar. A vigilância do Joaquim tinha protegido mais do que apenas as minhas poupanças. Tinha preservado a paz de espírito que torna a reforma possível. Obrigado, disse ao Joaquim, as palavras carregando mais peso do que conversa casual. Por olhares por mim, por confiares nos teus instintos, por seres o tipo de vizinho que todos merecem. O Joaquim sorriu, a expressão misturando orgulho com afeição genuína. É isso que os vizinhos fazem, Antônio. Olhamos uns pelos outros. A justiça tinha sido servida, a comunidade tinha sido preservada, e a confiança, embora modificada pela experiência, permanecia possível entre pessoas que a ganhavam honestamente. Se alguém além de mim tivesse passado por algo semelhante, tinha aprendido que às vezes a família que escolhes pode ser mais confiável do que a família em que nasces. E que os verdadeiros tesouros nem sempre estão nos cofres, mas nos vizinhos que cuidam de ti quando mais precisas.